No quadro Seus Direitos de hoje, vamos falar sobre exame de ordem da OAB, uma exigência para que os profissionais em direito possam atuar. A prova não é nada fácil e existem até ideias para tornar um pouco mais fácil isso aí, esse acesso à ordem dos advogados do Brasil. O projeto é do senador Eduardo Amorim, do Partido Socialista Cristão do Sergipe. A ideia proposta é que o candidato reprovado na segunda fase da OAB não precise refazer a primeira fase, dentro de um prazo de 3 anos. Já o senador Gladson Cameli, do Partido Progressista do Acre, apresentou emenda que garante a validade da primeira fase só nas 2 edições seguintes da prova. O Gineton, por exemplo, não concorda. Ele ainda vai fazer a segunda fase, está estudando, mas acha que o nível de exigência não pode diminuir. A OAB é uma prova difícil, é verdade, mas tem muitos profissionais no mercado, então cada dia ela tem que dificultar mais, porque já pensou se tivesse todo mundo formasse em direito e fosse advogado, que mercado nós teríamos hoje? Eu sou contra essa proposta do senador, né? E não apoio. E o Thales Castro, que já fez a OAB e já passou, também não concorda. Eu sou contra essa proposta, né? Haja vista que nós devemos manter a qualidade dos nossos advogados hoje no mercado, né? A proposta é polêmica, mas na prática, o que poderia melhorar e o que poderia piorar com essa lei? E o que pode melhorar e o que pode piorar, né? A gente vai saber agora com o presidente da Comissão de Exame de Ordem da OAB Goiás, Carlos André Pereira Nunes. Oi, professor, né? A gente acostumou chamar de professor Carlos André. Tudo bom? Bom dia. Boa tarde. Boa tarde, Lira. Boa tarde a todos os telespectadores aqui do TJ. E é uma honra se chamar de professor. Agradeço muito. Com certeza. E aí, o que pode ser bom e o que pode ser menos bom aí nesse caso, que pode ser ruim? Eu acredito que, inicialmente, eu fiquei muito feliz, inclusive, com as observações feitas pelos entrevistados. É importantíssimo afirmar que exame de ordem é uma das coisas mais importantes que há no Brasil, porque o que se sabe, né, todos sabemos que a Constituição diz que a advocacia é função essencial à justiça. Não é, portanto, uma profissão totalmente privada, ela tem um munus público. Daí o exame de ordem, que dá a possibilidade de alguém efetivamente advogar, é fundamental que seja muito bem analisada pelo Estado. Eu acredito, que não haja qualquer melhora. Aliás, há uma piora sensível entre alguns pontos, porque as provas do exame de ordem, de um exame para o outro, não são as mesmas. Daí, embora se mantenha a equidade, a grande tendência é que as provas possam passar a ser um pouco mais complexas, exigir um pouco mais, cada vez mais, daquele que é bacharel em direito e, consequentemente, não causar a chamada equidade. Ou seja, de repente alguém presta um exame de ordem, determinado semestre, daí há 4 semestres, por exemplo, ele vai prestar novamente o exame de ordem, pode ser que haja alguma novidade, natureza inclusive legislativa. E quase sempre tem, né? E sempre porque muda. Direito é uma ciência dinâmica, né? Como as ciências humanas, e, portanto, a grande tendência é que mude. Portanto, assim, inicialmente, o aspecto de equidade da participação dos candidatos já é prejudicado de início. E é um dos exames, se não o mais respeitado no país, né? O exame da ordem, todo mundo sempre tem um cuidado com ele. Sem dúvida, Lira. E como eu disse, por que o é? Pela importância que tem a advocacia para o Brasil. Não dá, em hipótese alguma, para fazer com que, lamentavelmente, né, aquele que faz o curso de Direito, há muitas universidades sérias, faculdades de Direito muito sérias, mas há, infelizmente, algumas em que o ensino não é tão qualificado assim. E, principalmente, como tem dito, Lira, a culpa não é só das faculdades, né? Nós temos um ensino fundamental no Brasil que é muito ruim, em média, o ensino médico é ruim. E, às vezes, a faculdade não tem condições de reverter isso. Portanto, o que o exame faz? Verifica a mínima condição para que alguém possa exercer essa profissão tão importante que é a advocacia. Mas isso tudo ainda está em discussão, não tem nada definido ainda. Está em discussão. Agora está na Comissão de Educação, inclusive a relatora, a senadora Ana Amélia Lemos, que é do Rio Grande do Sul, fez uma observação que eu achei muito
coerente, digamos assim. A consideração que ela fez foi no sentido de que, embora seja, né, trata-se de uma lei ordinária, portanto é competência do Senado da República, mas embora seja competência do Senado, o que ela entende é que quem tem que discutir isso é a Ordem dos Advogados do Brasil. Nós, advogados, por meio da Ordem dos Advogados do Brasil, tratamos os nossos casos internos por meio de provimentos. Ora, existe um provimento, que é o provimento 144 e um outro que é o 156, que falam exatamente sobre exame de ordem. Então, acho que não é bem-vinda a tratativa disso por meio do Senado, embora seja, do ponto de vista jurídico, muito legítimo. A OAB sequer foi ouvida. Acredito que esse projeto não deva ir à frente, tomara que não vá, porque pode ser um grande prejuízo para todos nós que somos cidadãos brasileiros. Em relação a alguma mudança, tem alguma previsão de algo novo para este ano? A gente está começando aí, né? São 3 provas durante o ano. Já tem alguma previsão de alguma mudança para essa próxima prova ou não? Não, não há previsão de mudança. O exame já está assim, bem consolidado, mas é claro que a Comissão Nacional de Exame de Ordem, a Coordenação Nacional, a Comissão Estadual, ela ouve sempre os bacharéis em Direito, tem sempre boa relação com as instituições e recentemente houve algumas mudanças, houve várias reuniões, mas para esse ano não há nada que seja de mudança prevista, não. Nós vamos continuar com o exame de ordem da forma como ele está, porque acreditamos que ele seja bem implementado, bem feito e espero que os bacharéis também entendam dessa forma. Em relação à preparação, né, sempre aquela tensão, né, para os alunos eles sempre ficam tensos em relação a isso, justamente por esses detalhes que são sempre colocados nas provas. Exatamente. O exame de ordem é um concurso, na verdade é isso, ele é tão complexo e tão importante quanto um concurso. Eu fico sempre me perguntando, por que se estuda tanto para um concurso da magistratura, né? Ministério Público? O nosso artigo 6º do nosso Estatuto da OAB diz, não há hierarquia entre magistrados, membros do Ministério Público e a advocacia. Por que o exame de ordem tem que ser mais simples? Então, há detalhes? Tem que haver. A prova da segunda fase, que é uma prova discursiva, ela prepara para o exercício da advocacia. Portanto, estude. E digo àqueles que nos assistem que estude desde o primeiro dia de aula. Entrou na faculdade? Já estude. E verifique se realmente é isso que você quer, se realmente é a advocacia. Se for, será muito bem-vindo entre nós na Ordem dos Advogados do Brasil. Que bom, muito obrigada mais uma vez, primeira vez aí neste ano, espero que volte mais. Com muito certeza, obrigada. Fico muito honrado, muito obrigado a você. Obrigada. Eu conversei agora com Carlos André Pereira Nunes, ele que é presidente da Comissão de Exame de Ordem da OAB Goiás.